Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre o julgamento extra petita, citra petita, ultra petita, quer dizer, os vícios da sentença que diz respeito à congruência, à correlação ou à distrição. Vamos trabalhar isso melhor adiante? Deixa eu primeiro, seguindo aqui a ordem natural das coisas, apresentar o julgado. Trata-se do recurso especial 1.934.881 de São Paulo, RESP 1934881. Os senhores sabem, como de costume, a referência completa do julgado, bem como a disponibilização da íntegra da ementa e eventuais outros comentários que forem compatíveis com o caso, vão constar aqui na descrição do vídeo. E como é que foi que se deu aqui o contorno fático dessa pretensão que chegou até o STJ? Nós tivemos na origem uma ação previdenciária ajuizada em face da autarquia federal do INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social, pedindo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e o pagamento de todas as parcelas atrasadas dos últimos 5 anos. Nós tivemos uma sentença de procedência que foi transitada em julgado e condenou a autarquia a implementar o benefício e a pagar os valores atrasados. O autor iniciou cumprimento de sentença e anexou planilha de cálculos que apontava que o INSS teria que lhe pagar R$200 mil a título de parcelas atrasadas. O INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e juntando planilha no sentido de que o valor correto, ao invés de 200 mil, seria de 180 mil. Diante dessa discrepância quanto aos valores, o juiz encaminhou os autos à contadoria judicial. E o que o contador judicial estipulou? O contador judicial chegou à conclusão que as partes utilizaram os parâmetros fixados na sentença de modo equivocado. As duas partes. Não seria nem 180 mil, como pretende o INSS, nem 200 mil, como pretende o autor. O valor correto, segundo o contador, seria de 220 mil que o INSS, o réu, deveria ao autor. Diante dessa manifestação do contador judicial, naturalmente, o autor peticionou nos autos concordando com os cálculos feitos pelo contador. O INSS nada fez e o juiz homologou o cálculo apresentado, fixando como valor devido o montante de 220 mil conforme indicado pela contadoria judicial. E aí, insatisfeito, o INSS interpôs agravo de instrumento sob o argumento de que houve julgamento ultra petita, uma vez que o juiz teria extrapolado os limites do pedido fixado pelo exequente. Quer dizer, o valor fixado pelo contador seria superior àquele que foi pedido pelo exequente quando do início da fase de cumprimento de sentença e, inclusive, da juntada de planilha, indicando um valor a menor. O que nós temos aqui do ponto de vista normativo? Vejam, é cabível realmente agravo de instrumento, né, para essa decisão homologatória, com base no artigo 1015, mais precisamente, o parágrafo único do artigo 1015 prevê o cabimento de agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença. Então, nós sabemos que o 1015 tem um rol de quais sejam as interlocutórias que são impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. O STJ tem um entendimento da tese da taxatividade mitigada, mas nada disso incide, nada disso tem relevância com base nos procedimentos constantes do parágrafo único, porque a lógica do parágrafo único é discrepante da lógica do caput. Segundo o parágrafo único, caberá agravo de instrumento em face de todas as interlocutórias proferidas nesses procedimentos, dentre eles o cumprimento de sentença. Então, é cabível agravo de instrumento, não há a menor dúvida. O que o INSS alegou nesse agravo de instrumento? Que a decisão monocrática que a decisão homologatória do juiz de primeiro grau teria violado o princípio da congruência, da correlação ou da distrição que estão previstos nos artigos 141 e 492 do CPC. Olha o que prevê o artigo 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. E também 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Então, aos olhos do INSS, quando o exequente, no início do cumprimento de sentença, formulou lá um pedido de cumprimento da sentença no montante de 200 mil, haveria, portanto, uma decisão homologatória ultra petita, com base no cálculo feito pela Contadoria Judicial, que reconheceu o crédito exequendo em 220 mil reais. Isso por quê? Porque o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição acaba sendo uma limitação ao exercício da jurisdição. Segundo esse princípio, o juiz não pode conceder algo a mais ou diferente do que foi pedido. O juiz também não pode fundamentar a sua decisão em causa de pedir diferente daquela que foi exposta. E o juiz não pode julgar a demanda em relação à parte que não consta do processo, em relação, portanto, a terceiros que não participam do processo. Quando a decisão observa a congruência, está tudo certo. Mas quando a decisão diz respeito a esta limitação, congruência, correlação ou adstrição, nós temos as sentenças que são tradicionalmente conhecidas como sentenças viciadas pelos vícios da sentença ultra petita, extra petita e citra petita. O que é a sentença ultra petita? É aquela que se dá quando a decisão concede além do que foi pedido. O professor Daniel Amorim Assunção Neves, por exemplo, traz como exemplo a hipótese na qual se pede a declaração de falsidade do documento X, mas o juiz decide declarar a falsidade do documento X e também do Y. Veja que quanto à declaração de falsidade do documento Y, a decisão ultrapassou ao que foi pedido. A decisão extra petita seria aquela na qual o juiz concede algo diferente do que foi pedido. Então, nesse segundo também a concepção doutrinária. Foi pedida a declaração de falsidade do documento X e, ao analisar a pretensão, nada se fala quanto ao documento X e declara-se a falsidade do documento Y. Então, essa seria extra petita, teria sido julgado fora do que foi pedido, não ultrapassou, está fora do que foi pedido. Já a decisão citra petita, por sua vez, é aquela decisão que fica aquém do que foi pedido, que julga menos pedidos do que foram formulados. Na concepção do professor citado, Daniel Assunção Amorim Neves, é a decisão que fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu. E aí, tendo feito esse excerto doutrinário, essa base teórica sobre o princípio da congruência e os vícios da sentença ultra, extra ou citra petita, que nos importa aqui é a ultra petita, né? Esta foi a alegação do INSS. Recapitulando, segundo o INSS, o juiz, ao homologar que o valor devido era 220 mil, tendo o autor pedido ao cumprimento de sentença, tendo como base 200 mil reais, que isso seria ultra petita. E aí, qual foi a conclusão ao qual chegou o STJ? O STJ concordou com esta tese do INSS? Houve, afinal de contas, julgamento ultra petita? E a resposta é negativa. A jurisprudência do STJ é remansosa, é consolidada no sentido de que, aspas, o acolhimento dos cálculos elaborados por contador judicial em valor superior ao apresentado pelo exequente não configura julgamento extra petita, uma vez que, ao adequar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garante a perfeita execução do julgado. É o que constou do agravo regimental no agravo 1.088.328, 1.088.328. E vários outros julgados foram mencionados, como o agravo regimental no RESP 1.262.408, como o agravo regimental no recurso especial com agravo
650.227. Outro, agravo regimental no ARESP 563.091 e diversos outros julgados mais antigos reforçam o entendimento de que, nesses casos, o contador está aplicando, na verdade, parâmetros, balizas já fixadas no título judicial transitado em julgado. Não há aqui nada de ultrapetita. O juiz que afirmou aquilo, as partes que aplicaram inadequadamente os parâmetros fixados na sentença. Não há nada de ultrapetita na fase de cumprimento de sentença. Está apenas dando-se cumprimento ao que foi fixado na sentença, após contraditório e observância do devido processo legal para ambas as partes. E aí temos um julgado mais recente que nem constou desse julgado que eu estou lhes dizendo, mas na nossa pesquisa nós captamos, que é o agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial 1.553.860 de Santa Catarina. Agente no ED no RESP 1553860, oportunidade na qual, recentemente, no final do ano passado, o STJ reforçou que a jurisprudência desta Corte Superior entende que não configura julgamento extra ou ultra petita a homologação de cálculos do contador judicial quando estão em conformidade com o título judicial em execução, ainda que reflitam valores diversos dos apontados pelas partes. Então, acaba que o STJ aplica o parágrafo 4º do artigo 509. Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar sentença que a julgou. O que o contador está fazendo, na hipótese, é justamente aplicar a sentença transitada em julgado. Ou seja, os cálculos da liquidação devem ser fiéis ao título exequendo, sem que isso configure decisão ultra petita ou extra petita, caso o valor a ser homologado seja diverso, maior do que foi apresentado pelas partes. Então, com base nesse 509, parágrafo 4º, nós temos que as considerações, as explanações lançadas pela perícia contábil devem observar de modo fiel os parâmetros constantes do título executivo em sede de cumprimento de sentença ou em liquidação de sentença. Portanto, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ neste julgado? A de que não configura julgamento ultra petita, como sustentado pelo INSS, diga-se, abra-se um parêntese, então não configura julgamento ultra petita o acolhimento dos cálculos elaborados por contador judicial em valor superior ao apresentado pelo exequente quando do início do cumprimento de sentença. Ok? Então, meus amigos, essas as considerações que eu separei para falar com os senhores neste vídeo a respeito deste julgado. Por hora é só. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.